Gente, quem tá aí? Todo mundo já voltou? Vamos começar. Nossa, que pequenininho. O que eu fiz aqui? Ótimo. Peraí que eu não tô conseguindo dar zoom aqui, socorro. Aí. Bom, então a gente vai começar agora a parte de conforto visual e luminoso, que a gente chama, que é o nosso terceiro conforto principal. A gente estudou o acústico, o térmico, e agora a gente começa a estudar o visual e luminoso. Tem tudo relativo à iluminação. Quem sabe qual que é o quarto conforto? Alguém sabe? Vocês já estudaram? Termoacústico, não sei. Oi? Termoacústico, não sei. Não. O quarto conforto. Tem acústico, térmico, Visual. lumínico. Não, lumínico e visual é mesmo. Ambiental? Não, ambiental é o que engloba todos. É o conforto ergonômico. De ergonomia, que é o conforto espacial, que a gente chama. Que é a ergonomia. Que eu acho que vocês não tiveram grandes aprendizados, mas vocês estudaram mais ergonomia voltado para a saúde, eu acho, não foi? Vocês tiveram com o Chico? Tivemos. Então. Depois eu vou Ele passava muita leis, sabe? Tipo, então, norma, babá. dava aula de saúde, sabe? Depois eu vou passar para vocês um material legal de consulta, de conforto de ergonomia. Então, agora a gente vai para o conforto visual e luminoso, que é de iluminação. Então, o que a gente define como conforto visual? São as condições que favorecem a gente, né, com a iluminação, seja natural, seja artificial, para que a gente consiga desenvolver as tarefas que a gente precisa com acuidade. Acuidade significa com precisão, né, com certeza do que a gente está fazendo. Com menos esforço e menor risco para a saúde nossa da vista e risco de acidente. Quem que poderia ter um acidente com pouca luz, por exemplo? Vocês têm uma ideia? Qualquer pessoa. Não, sim, mas a gente tem uma certa facilidade ali de se olhar. Os idosos. Os idosos precisam de muito cuidado com iluminação e também com conforto de ergonomia, né? É uma outra preocupação que a gente tem que ter com idosos e com pessoas com necessidades especiais, né? Pessoas com deficiência, que a gente fala agora. Então, a gente tem que pensar sempre o projeto de iluminação para favorecer o máximo possível que a gente faça uma tarefa sem ter esforço nos olhos e com segurança. Principalmente esforço. Quais são os parâmetros que a gente precisa olhar, observar quando a gente está falando de iluminação? Então, primeira coisa é o que a gente chama de claridade adequada para uma atividade. Então, a gente precisa ter um ambiente com claridade, mas é importantíssimo que a gente tome cuidado com o ofuscamento. Ofuscamento é um problema que a iluminação natural em excesso pode trazer. Alguém sabe o que é ofuscamento? Sabe definir ofuscamento? Sim, em minhas palavras, é quando a gente olha para uma luz bastante intensa e fica aquela azul no nosso, luz azul nos nossos olhos. Quando você vai olhar para a letra, você ainda não vê a letra durante alguns segundos, depois ela aparece. Exatamente. Ofuscamento é quando tem muito brilho. Então, ofusca nossos olhos. Então, a gente precisa tomar cuidado com a iluminação natural, porque ela pode causar ofuscamento, apesar de ser maravilhosa, né? Além disso, a gente tem que tomar cuidado de tudo que a gente já falou até agora de térmico, né? Se a gente não... As fachadas que têm mais luz são as fachadas que têm mais calor também. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa se preocupar... Oi? Eu acho uma solução boa para o ofuscamento. As pessoas, em vez de usar o vidro transparente, elas usam aquele vidro fosco que parece meio branco. Aí já corta um pouquinho. Sim, para ofuscamento, sim. De Depende do lugar que a gente está, porque tem lugares que a gente quer ver a vista também, né? Não quer perder essa...
O Breeze, que a Tainá falou, né, do Breeze móvel, que é uma solução muito maravilhosa que a gente tem para térmico, a gente tem os vidros que são inteligentes também, que eu não sei se já ouviram falar ou já viram, que são aqueles vidros que a gente liga eles eletronicamente e eles ofuscam, né, ficam pálidos ou então ficam transparentes. É a mesma tecnologia das lentes translúcidas. A gente pode usar isso. Sol. Mas isso aí é outra coisa. O que eu estou falando é um sistema elétrico que a gente aciona e aí o vidro fica opaco ou transparente. Que seria uma solução cara também, mas em alguns lugares vale a pena. Então, a gente tem que tomar cuidado com, né, pensar em claridade suficiente, mas cuidado com o ofuscamento. Direcionamento adequado para a gente distribuir corretamente as iluminâncias. Eu vou falar alguns termos para vocês e eu vou explicar eles com mais calma na outra aula, tá? Que é a distribuição de iluminâncias, que é o direcionamento das luzes. E com o contraste adequado, que é a proporção de luminância. Então, são dois termos diferentes, iluminância e luminância. Aí vocês vão entender depois quando a gente for falar da parte técnica. Uma boa definição de cores, reprodução de cores é essencial para a gente ter ambientes, principalmente falando em arquitetura, que são agradáveis, e um bom padrão em direção de sombras, porque a sombra no lugar errado pode prejudicar um trabalho, né, o que a gente está fazendo. A gente fala muito em iluminação, por exemplo, interiores, que a gente trabalha muito com projeto de iluminação artificial, por exemplo, tem muito agora se coloca lâmpada em cima do armário ali, onde fica em cima da pia da cozinha. Porque geralmente a gente está lavando louça, fazendo alguma coisa no fogão, e a luz não é central na cozinha. Quando a luz bate, a gente mesmo faz uma sombra na atividade que a gente está ali fazendo. Então, por isso que é importante distribuir a iluminação de uma forma correta, para que a gente esteja cozinhando. Imagina lavar um alface, né? Vai passar ali um monte de coisa que nós não vamos ver, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, tem que ter luz em cima das atividades principais. A gente não pode ter uma iluminação igual é nessas casas antigas, igual essa que eu moro agora, que a gente só tem um ponto central. Isso gera sombra. Vocês estão vendo que no meu rosto está fazendo sombra? Vocês conseguem visualizar? Tem um pedaço pegando luz e um pedaço fazendo sombra? Sim. A luz está aqui atrás de mim. Por isso que acontece isso. A luz está atrás. Então, ela está pegando do lado. Isso não é legal para quando eu estou aqui abaixada escrevendo alguma coisa na minha mesa, na minha escrivaninha, eu não tenho uma iluminação adequada. Por isso que a gente acaba usando luminária de mesa e essas outras coisas. Mas se a gente pensa o projeto de iluminação, a gente já resolve tudo isso. E se a gente tem a iluminação natural adequada nos horários certos, melhor ainda. E, bom, agora deixa eu perguntar para vocês. Vocês entendem a diferença de uma luz mais branca ou mais amarela? Sim. Qual que é, Tainá, para você a diferença? Uma é mais quente e uma mais fria. Mas qual que é a diferença visual? Qual que você sente a diferença visual? A amarela cansa mais, a fria mais para você conseguir trabalhar, para fazer esses tipos de atividade que exigem atenção. A amarela é mais para descanso. Isso, exatamente. Eu, particularmente, detesto a luz branca, mesmo entendendo que ela cansa menos, como a Tainá falou, que ela falou da forma correta, mas eu não gosto. Fica parecendo um hospital. Primeiro porque eu me sinto no hospital, exatamente isso. E segundo, porque a luz branca reproduz cor muito, muito, muito pior do que a luz amarela. Então, todas as coisas que a gente enxerga na luz branca, se vocês testarem luz amarela e luz branca, a reprodução de cor de uma luz amarela, de temperatura de cor quente, como a Tainá falou, é muito mais bonito. Então, isso faz toda a diferença. Por exemplo, projetar uma loja, um camarim de loja, né? Um camarim não. É camarim onde a gente se troca? Experimenta roupa, né? Provador. Vestiário. Provador. Provador. Você colocar uma luz branca num provador atrás da pessoa é a pior coisa que tem. Porque você se enxerga pálido, as cores não são reproduzidas da melhor forma. Que normalmente acontecia muito em loja de essas lojas Renner, C&A. Você entra lá e parece um hospital o provador, né? E você vê tudo que você não quer ver.
Então é muito ruim. Então a luz amarela é muito mais gostosa. E que cor que é a luz do dia? A luz natural? Amarelada mesmo. Amarelada. É amarelada. Por isso que a gente, né, enxerga as cores bonitas com a luz natural, tá? Então, o que a gente precisa pensar? Sempre em balancear também quantidade e qualidade de iluminação. Tem uma coisa que acontece muito hoje em dia, que ninguém trabalhou, né, com loja de iluminação ainda, né? Se alguém trabalhar, vai perceber isso. Uma coisa que acontece muito hoje em dia, que é o arquiteto mandar o projeto para a loja de iluminação, fazer o projeto de luminotecnia. O que acontece? Eles enchem de luz para todo lado. Para quê? Para vender. Né? Aí o cliente fica com uma conta de energia gigantesca, sem necessidade nenhuma. Então é muito legal também que o arquiteto saiba, pelo menos, distribuir o mínimo de iluminação ali com a quantidade certa e com a qualidade certa de luz, que é o que eu vou ensinar para vocês nessas próximas aulas, tá? Escolher adequadamente a fonte, né? Se a gente quer num ambiente uma luz natural ou uma luz artificial, e conciliar essas fontes para a eficiência energética que eu acabei de falar, né? É a mesma coisa que o calor. Como eu expliquei para vocês, se eu coloco uma área administrativa voltada para o oeste, eu vou usar muito mais ar-condicionado do que se ela estivesse no sul, certo? Que é um lugar onde a pessoa fica o dia inteiro. Com a luz é a mesma coisa. Se eu tiver luz natural e eu só precisar acender a luz, sei lá, depois das 15 horas, 14, 15 horas, eu não vou economizar muito mais? Então, é muito importante que a gente, como arquiteto, pense essas coisas, essas soluções, tá? Então, esse aqui é uma foto de um projeto do Isai Weifeld, que é uma iluminação natural entrando, maravilhosa, né? Com esses brises que fazem um jogo de sombra e luz perfeito, né? Não tem nem como falar nada num projeto desses. E aí, a gente tem algumas coisas que definem o quanto a gente tem de disponibilidade de luz. Primeiro é a localização geográfica e latitude, que volta para a nossa carta solar. Então, dependendo de onde a gente está da carta solar, a gente tem mais ou menos luz. E aquela carta que vocês já conhecem tem o mesmo gráfico da abóbora, com a quantidade de luz para cada pedacinho daquela carta solar. A hora do dia, né? Se está de manhã ou se está no fim da tarde, estações do ano, características climáticas e configuração do entorno. Por que o entorno pode me dar mais ou menos luz, gente? Porque pode gerar sombra? Porque pode gerar sombra, exatamente. A gente pode ter prédios e grandes construções que vão gerar sombra uns nos outros. Isso pode ser ruim e pode ser bom, né? Eu morava numa vila lá em São Paulo, que o varal pegava sol a tarde inteira, era uma maravilha. Aí construíram um prédio bem no terreno de trás, assim, acabou com o meu sol da tarde, não pegava mais sol, nada no meu varal. Então a gente tem que tomar esses cuidados, porque o entorno faz toda a diferença. O brilho do céu, a intensidade de luz que existe no céu, isso a gente tem informação, igual o dado térmico, a gente tem informação. Tamanho, forma e posicionamento das aberturas, então, né, a gente tem que pensar as janelas para iluminação e conforto térmico. As reflexões que vêm do exterior. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, em acústica, que as ondas acústicas se comportavam como a luz? Que elas refletem e voltam do mesmo ângulo? Vocês lembram da onda sonora? Que a reflexão é geométrica com a bissetriz? Sim. A luz é a mesma coisa, a luz reflete. Então, a gente tem as reflexões que vêm do exterior e do interior. Quais são as premissas que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer um projeto de iluminação? Disponibilidade de luz natural, orientação, azimuth da normal à fachada. Lembra que eu fiquei falando isso para vocês lá na máscara solar? O azimuth da normal à fachada é o ângulo que a gente encontra no nosso transferidor da fachada que a gente está estudando. Esse é o ângulo da orientação solar. É para falar exatamente onde ele está, porque a gente não pode falar, minha fachada está norte. Vocês já perceberam que ela pode estar nordeste ou noroeste, certo? Como que eu defino em que lugar ela está? Com aquele ângulo de azimuth.
que vai de 0 até 360. Então, um projeto técnico de arquitetos que entendem o que estão falando, a gente não fala assim, ó, minha fachada é mais ou menos norte. A gente fala, minha fachada é nordeste, azimuth 35 graus. Que é só olhar lá na máscara solar, aonde bate naquele ângulo que é a bola da carta solar. Atividade a ser exercida, então o que eu vou exercer ali? Preciso de mais luz, não preciso de tanta luz. Requisitos de conforto térmico e acústico, porque como vocês perceberam, é difícil resolver os 3 ao mesmo tempo, né? Para as aberturas. Economia de energia. Então, a gente usa sempre a luz artificial, sempre como complemento da natural, sempre que possível. Então, olha que legal essa fachada. O que vocês enxergam aqui nessas aberturas que vão receber luz de fora? Vocês colocariam essas aberturas no oeste, depois dessas aulas que vocês tiveram comigo? Não. Não. Não, né? Então, a gente precisa pôr elas para o leste, no máximo nordeste, né? Que é quando o sol está nascendo e está chegando no norte. Mas a gente já consegue iluminar muito, né? Oferecer muita luz natural dentro de um prédio, protegendo ao mesmo tempo a outra fachada, que pode ser, por exemplo, a oeste. Então, a gente consegue casar as duas coisas, tá? E aí, olha que interessante essa solução. A gente não fala muito em brise, em pórtico, em proteção da altura solar. A gente tem uma solução que se chama brise prateleira de luz, né? Que em inglês é mais bonito, chama light shelf. Como que funciona? Eu crio um brise que vai proteger a minha janela do sol, mas ao mesmo tempo eu abro em cima, ó, e deixo a luz entrar e refletir. Então, eu consigo utilizar da iluminação natural e, ao mesmo tempo, proteger o conforto térmico da onde a pessoa está lá embaixo e reduzir o ofuscamento. Porque se eu tivesse esse sol direto na primeira pessoa aqui que está estudando, eu poderia causar ofuscamento, certo? Se o sol estivesse batendo direto na carteira dele. E aí, que cor que eu tenho que pintar esse teto para eu refletir luz? Branco. Branco. Ou cor clara. Cores claras, né? Muito bem. E aí, ó, qual que é a diferença de eu ter luz natural e ter luz artificial? É que quando eu tenho luz natural, eu tenho vãos que estão voltados para fora, de onde vem a luz solar. E a iluminação artificial 100%, ela acaba acontecendo quando eu tenho ambiente sem nenhum contato com o exterior, né? Que antigamente, vocês já devem ter estudado em história, são as alcovas, né? Que eram, infelizmente, os quartos dos funcionários, das casas e tal. Hoje em dia, até quando eu vejo, até me arrepia quando eu vejo planta de apartamento, não sei se vocês já repararam, tem umas plantas de apartamento ainda, que eles colocam o quarto de serviços dentro do prédio, ali no espaço que sobrou do apartamento, sem janela, só com uma porta, né? Isso chama alcova, isso é a pior coisa que existe no mundo. Porque é um lugar sem ventilação natural e sem iluminação natural. Então, o que a gente pode pôr nesses lugares? O que a gente pode fazer nesses lugares sem prejuízo humano? Que tipo de ambiente vocês colocariam? Depósitos, almoxarifados, que não precisem de luz. A closet a gente até coloca, mas tem que tomar muito cuidado com ventilação, né? Se for um lugar que está perto de umidade, a gente acaba mofando, mas dá para pôr closet se não for virado para nenhuma fachada molhada. Certo? Aí a iluminação natural, ó, ela pode ser oriunda tanto de superfícies horizontais quanto verticais. Então, eu posso ter superfícies verticais, que são as minhas fachadas envidraçadas, né? Como, por exemplo, essa aqui que a gente está vendo na direita. Ou verticais, que é a luz que vem de cima. Eu não sei se vocês estão vendo que aqui tem uma luz vindo de cima nessa cozinha. Tá bem claro aqui? Sim, dá para ver? Sim. Então, é porque tá vindo luz de cima também, tá? Então, pode ser horizontal e vertical. E aí, o que é importante a gente pensar sempre, quando a gente está falando de luz natural? Que ela sempre tem que alcançar os espaços interiores, né? Então, a gente precisa que essa luz chegue
Não adianta nada a gente fazer também uma abertura que seja muito distante do meu solo, distante das pessoas, da atividade que eu quero promover. Eu preciso que ela alcance o espaço onde eu quero iluminar de forma natural. Professora, Oi. mas não fala que quanto mais alto tiver o ponto de iluminação, melhor é a distribuição, tipo a abertura do ângulo de iluminação? Quanto mais alto tiver, melhor é a distribuição? Sim, tipo a luz se espalha mais, pega Então, mais área. depende do projeto como um todo. Eu posso ter uma janela alta que eu consigo distribuir se eu tiver um teto claro que reflita isso, ou se eu tiver, de repente, um teto mais escuro, eu não resolvo nada, entendeu? Entendi. Depende muito dos fatores de projeto. Depois eu vou mostrar isso para vocês com mais calma. A gente tem que pensar de novo, né, na incidência de sol. Então, pensar nas proteções, que foi o que vocês estavam aprendendo comigo, os brises, ou mesmo persianas internas, externas, né, para a gente poder minimizar o sol em alguns momentos. Aqui tem um exemplo de uma fachada que tem todo tipo de solução de brise. E o ofuscamento que a gente precisa evitar. Então, cores claras, gente, com acabamento opaco, que não brilhe, ajuda a reduzir o ofuscamento, porque, obviamente, tudo que é brilhante, brilha, reflete, né? Por isso que brilha, só brilha porque reflete, certo? Então, a gente tem que tentar evitar superfícies, por exemplo, de bancada que sejam brilhantes. Ô, Paty, você tá aí? Em marcenaria, a gente tem que tomar muito cuidado. Estou chamando a Paty porque ela trabalha com marcenaria. Alguém mais trabalha com marcenaria aqui? Ou já trabalhou? Não? Vocês têm ideia de que tipo de material de marcenaria que daria ofuscamento? Sim, é tipo madeira envernizada. Madeira envernizada, clara, né? Exato. Ou a fórmica. A fórmica é terrível para reflexão. Porque ela reflete muito, ela brilha. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, um teto que está refletindo luz? Meu mouse aparece para vocês? Aparece, né? Sim. Aparece. Então, a gente pode criar painéis refletores que joguem a luz para a nossa bancada, mas jamais usar na bancada um material que reflita, porque senão a gente causa ofuscamento, tá? Então, sempre tentar usar material opaco. E aí, o ofuscamento, a definição técnica dele é quando essa adaptação do nosso olho mesmo, né? Demora muito para uma mudança brusca de iluminação. Então, tipo, eu estou saindo de um lugar escuro e entro num lugar claro. A pessoa que está lá fora, ela já está enxergando normal, mas a gente demora um pouquinho, não demora para voltar a enxergar? Sim. Então, é isso que é o ofuscamento, essa sensação, tá? Professora, a gente repara muito isso quando está tirando uma foto e aí, de repente, muda ela para uma área que tenha menos ou mais fundo. Isso, aí dá uns exatamente. segundos e ela muda para se ajustar. Porque o foco da lente se adapta, né? Eu não entendo muito bem tecnicamente de fotografia. Mas da mesma forma que a câmera se adapta, o nosso olho também se adapta. E aí como é que o nosso olho se adapta? Com a nossa pupila dilatando ou reduzindo. Então, a nossa pupila fica maior zona quando está escuro. E quando a gente está na claridade, a nossa pupila, que é aquela bolinha pretinha no meio do olho, fica pequenininha. E aí, o que é o contraste? Então, isso é o ofuscamento, que tem a ver com o brilho. Isso aí vocês sabem no celular de vocês. Hoje em dia, vocês não ficam mudando o brilho da tela? Então, ela fica mais brilhante ou menos brilhante. E aí, quem usa software de imagem também deve ter visto já trabalhar com contraste e com brilho, né? Então, o brilho é uma coisa. O brilho é o que causa ofuscamento, é o que reflete. E o contraste é a diferença que a gente enxerga entre o brilho e a luminância do entorno imediato. Então, o brilho que está em volta também. A diferença entre esses dois brilhos é o que nos dá a sensação de contraste, que a gente muda na televisão. Vocês já mudaram na TV ou no celular? Contraste e brilho ou em software de imagem? Para ver como isso se comporta?
Então, o brilho deixa mais claro, mas até estourar a luz, né? Ou então até ficar preto, a gente não enxerga mais nada. E o contraste, ele vai ficando mais opaco, porque é a sensação, a relação entre o brilho do objeto que a gente está vendo e da luz que está fora. E aí, ó, aqui, por exemplo, ó, entre a tarefa, a gente tem uma proporção que a gente pode observar, né, entre a tarefa e o entorno imediato. Pode ser no máximo de 3:1, para não dificultar. Então, o que a gente está ali trabalhando, um papel, alguma coisa que a gente está estudando, não pode ser 3 vezes, o entorno não pode ser 3 vezes mais brilhante do que aquilo lá. Se ele for mais do que 3 vezes brilhante, você causa ofuscamento. Então, é uma proporção, tá? Como a gente define o contraste. Então, quando eu tenho muita luz vindo de fora e luz aqui no meu objeto, se isso é muito diferente, muita luz de fora e pouca luz no meu objeto, aí causa esse contraste e dificulta a minha visão. Certo? Aí aqui, ó, tem um desenho que eu acho interessante mostrar, porque a gente às vezes fica falando do SketchUp lá, não fica? Do ângulo de visão. Acho que estava fazendo isso com o Thiago e a Gerli, o grupo da Gerli e do Thiago da última aula, vocês lembram? Sim, lembro. Lá no SketchUp não tem uma preferência da câmera que chama campo de visão, vocês já viram todos? Quando a gente está em perspectiva, a gente pode aumentar ou diminuir o nosso campo de visão, né? E aí é interessante porque essa imagem mostra, primeiro, qual é o nosso campo de visão, né? Até onde a gente enxerga. Então, em pé, a gente enxerga até 90 graus de abertura. Só que qual é a preferência de visão? Qual é o campo visual que a gente tem que trabalhar em função de uma pessoa? Aí é legal para auditório, para projeto de escola, igual vocês estão fazendo. Qual é o campo de visão preferencial para uma pessoa em pé? Então, entre 0, 10 e até 20 graus, o campo de visão dela é o melhor. Aí começa a abrir, começa a não ficar tão bom quanto esse ângulo. Tá? E aí, para cima disso, onde está cinza, a gente já não enxerga mais, se a gente não mexer a cabeça, certo? E sentado é a mesma coisa, ó. Então, eu enxergo preferencialmente para frente e para baixo. Para cima, eu enxergo um pouco menos. E aí, aqui em planta, ó, a abertura do meu campo de visão. Então, você tá vendo aqui, ó, Gerli, que a gente abriu, que falei para vocês, abre 60 graus, vocês lembram? Uhum. Sim. Que é, ó, entre 30 e 30 aqui, ó, que é essa visão 2, que é onde a gente enxerga melhor, né? Porque o ser humano não enxerga fechadinho 30 graus, igual tá no SketchUp, né? A gente enxerga maior. Então, é legal a gente sempre colocar a visão para enxergar nossas perspectivas com esse ângulo maior. E aí a gente vai para o nível de iluminação, que é o que a gente vai trabalhar tecnicamente nas próximas aulas, quando eu for falar para vocês de lumens, que tantos looks, todos os conceitos de iluminação, que eu nem sei se vocês já ouviram falar ou não. Mas quando a gente projeta iluminação, a gente tem que saber quantos lumens a gente está colocando de iluminação. Quando vocês vão comprar uma lâmpada, vocês compram uma lâmpada de que jeito? Como que vocês escolhem uma lâmpada para a casa de vocês? Tipo, É mais pela cor. Lugar que vocês estão estudando. Cor, que era luz branco. O Cássio escolhe pela cor, e vocês? Pelo watts. Eu também pelo watts. A Thay pelos watts, a Gerli também. Vocês vão lá e falam, nossa, eu quero uma lâmpada branca de 60 watts para o meu escritório, não é assim? Isso. Agora, vocês acham que uma lâmpada de 60 watts fluorescente da Philips tem a mesma iluminância que uma lâmpada de 60 watts sem marca, chinesa, sei lá? Não. Elas não iluminam igual. Então, o que a gente vai estudar em iluminação daqui para frente é isso. É o quanto de iluminância eu trago para um ambiente. Não quantos watts, porque watts é o quanto você vai gastar de energia, né? Na verdade. A gente tem uma noção que uma lâmpada de 100 watts é forte, né?
muito forte, não precisa, não preciso de tudo isso, vou comprar uma de 60 mesmo. E de LED agora mudou, né? Menor é menos ainda, né? Então a gente fica confuso até para conseguir escolher, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que acústico e térmico, gente, iluminação, problemas de iluminação causam problemas de saúde. Fadiga, dor de cabeça, irritabilidade, irrita muito. A gente às vezes nem sabe por que está irritado, e às vezes é porque tem muito pouca luz no lugar que a gente está trabalhando, ali focado. Então a gente força a visão, força a cabeça, fica com dor de cabeça, e era só por causa de uma falta de iluminação. Certo? Aí a gente tem aqui a NB 57, que é uma norma que fixa as iluminâncias mínimas para garantir cada tipo de tarefa que a gente vai fazer. Depois eu mostro para vocês. A gente fica assim, igual essa mulher aqui, né? Eu não fico, às vezes, vocês não estão mostrando um negócio, eu fico assim, ó, na tela. Ai, gente, eu quero voltar para o presencial logo. Eu fico assim, tipo, tentando enxergar o que vocês estão mostrando, porque às vezes isso pode ser um problema de ofuscamento, né? Ou de não estar enxergando mesmo, ficando velha, que é o meu caso. E aí a gente também precisa tomar cuidado com os fatores subjetivos. Aí tem aqui a vovozinha com o vovozinho, que a gente, né, como eu brinquei no começo, a gente tem que tomar cuidado porque os idosos têm uma necessidade muito maior de iluminação do que a gente, né? Então, isso faz diferença a idade, a hora do dia, o contexto do local. Vocês já viram algum idoso falar que gosta de luz amarela? Alguém já viu aqui? Eu não lembro, mas não. Alguém tem vó, sei lá, pai mais velho, mãe, que gosta de luz amarela? Hein, povo? Povo? Não. Eu nunca vi também. Aí eu fico pensando que quando eu for velha, eu vou querer tudo luz branca também, eu fico inconformada, fico chocada. Mas é porque a luz branca, ela traz uma qualidade visual maior e, como a Tainá falou, ela cansa menos. Então, para o idoso, uma luz amarela faz com que ele se esforce um pouco mais para enxergar, né? E fica cansativo. Eu devo ser meio idoso, porque eu prefiro branca também. Mas tem Ai, bastante... dois, até eu. Vocês sabem o que eu faço na minha casa, que eu aprendi e nunca mais parei? Eu misturo, eu ponho uma luz amarela e uma branca juntas. Aí fica um ambiente que reproduz bem a cor, mas não fica só aquela cara de hospital, sabe? Aqui no meu escritório é uma branca. E aí, como eu estava falando da cor para vocês, o teto tem que ser sempre claro, gente. É muito lindo fazer teto escuro. Eu já fiz teto escuro. Só que tem que tomar muito cuidado em que tipo de ambiente a gente vai fazer isso, tá? Porque o teto é de onde vem a maior parte das reflexões de luz externas, são provocadas pelo teto. Então, as paredes também ajudam a ser clara. A superfície são superfícies importantes para reflexão interna, que é o CRI, são alguns índices que vocês vão começar a conhecer. E o piso a gente já pode trabalhar cores diferentes, porque ele contribui pouco em termos de luz refletida. Por quê? Se a Dani ficou enchendo o saco que é a altura solar, né? O sol vem de cima. Por que não faz diferença o piso? Alguém sabe me dizer? Tá escrito aí a resposta. Não vou ler, vou tentar chutar por experiência própria, porque está longe demais do alcance da luz, sei lá. Não. Quem quer falar também, Agi? Eu? Gerli, quem quer falar? Alguém abriu o microfone. Oi? Porque ela contribui muito pouco em termos de luz refletida para a quantidade de emissão no plano de trabalho. Também precisava ler tão direitinho, né, Horácio? Mas é isso, gente. É porque pra gente a luz natural não interessa onde a gente está fazendo uma tarefa ali, trabalhando. Não é assim que interessa a luz natural pra gente? Ou a luz? Sim. Que tarefas que vocês fazem no chão? Calçar e descalçar. Quase nada, né? Vocês não trabalham no chão, não estudam no chão.
Tem alguém aí assistindo a aula no chão? A gente está sempre em cima de alguma coisa, né? Então, o que interessa são as luzes que vão bater, refletir do teto e das paredes, tá? Então, o piso, o que vai refletir de baixo para cima. Lembra que eu falei que o ângulo é sempre igual? Vai refletir de baixo para cima. Então, não vai fazer tanta diferença na nossa superfície de trabalho. Pelo contrário, pode até causar ofuscamento. Então, se eu tenho aqui, ó, uma mesinha, uma superfície de trabalho, e aí a luz bate aqui, ó, e reflete aqui, se ela vier no meu rosto, ela vai me ofuscar, não vai? Se eu tiver um chão claro, vai me causar problema. Sim. Agora, se eu tenho uma luz que está batendo no teto, né, e voltando aqui, ó, não é bem melhor? Então, tomem cuidado sempre para a iluminação natural, paredes e principalmente tetos, tá bom? E a superfície da bancada, que não pode ser brilhante, né? Muito reflexo. Aqui tem alguns materiais, então só para vocês começarem a ter contato com esse tipo de informação e parâmetro de iluminação, que a gente chama de refletância. Que é igual a gente estudou lá em térmico, o quanto a luz branca reflete o calor. Nesse caso, é o quanto reflete a luz mesmo, né? A luz natural. Então, por exemplo, vamos pegar aqui alguma coisa bem clarinha. Azulejo branco tem uma taxa de reflexão de 80%, o que significa que 80% da luz que bateu ali vai refletir e 20% vai ser absorvida, certo? E aí, ó, uma outra, por exemplo, madeira compensada escura, ela vai refletir 20% só da luz, os outros 80% vão ser absorvidos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vocês lembram que teve... vocês lembram, vocês não vão lembrar disso, mas teve uma época que todos os escritórios de advocacia era tudo de madeira escura. Era a coisa mais da moda que tinha. Chiquérrimo, assim. Mas é terrível para a iluminação. Porque não reflete quase nada de iluminação natural. Então, tomar muito cuidado com as tendências. E aí, quais são os tipos de iluminação que a gente tem, como projetar para ter uma boa iluminação natural? Então, a gente tem os pátios internos, certo? Aqui, normalmente, acontece em prédio, né? A gente tem o sol que vem aqui de cima e essa luz vai refletir. Então, o que eu não posso fazer com essa parede? Se eu preciso jogar a luz lá embaixo, no coitadinho que está aqui, no fundo do poço, o que eu tenho que fazer com essa parede? Cor clara. Tem que ser clara. Isso, cor clara, tem que ser refletente. Muito bem. Aí a gente tem o que a gente chama de átrio. Átrio, gente, são pátios fechados. Isso aqui a gente vê muito em shopping, né? Que às vezes tem os corredores internos e aí a parte de cima iluminada. Então, isso aqui a gente chama de átrio. Aí a gente tem a bandeja de luz que eu mostrei para vocês, lembram? Que ajuda a refletir lá no teto. A parede refletora. Então, eu posso usar paredes, ó. Aí é pura geometria de novo. Lembra que eu expliquei para vocês que o ângulo que a luz reflete é sempre o mesmo? Eu acho a bissetriz e repito ele para o outro lado. É o ângulo que vai bater. Aqui 90 graus com a superfície. E aí reflete. Ou então eu tenho os sheds famosos. Então toda vez que eu tenho uma cobertura que é triangular ou arredondada e que um lado dela é vidro, é aberto para luz, chama shed. E eu tenho os dutos de luz, que são dutos mesmo, onde eu forço a luz a ser refletida e voltar para o meu ambiente. Nesse caso aqui, ele pôs até um espelho, um painel refletor mesmo, estão vendo? Chamam dutos de luz. Alguém já ouviu falar de um desses? Eu nunca ouvi, mas já vi sem saber que era isso. Já vi dutos de ventilação, né? Legal. Shed, vocês costumam comentar muito comigo, né? Já ouvi alguns alunos da sala de vocês falando de shed. Não lembro quem que foi.
tá? Então, os sheds são os mais conhecidos, conhecidos assim, né? Como uma alternativa de luz, principalmente em grandes galpões. Aí depois o Lelé também tem muito. O Lelé usa muito shed nos hospitais dele, da rede Sara. Aí a gente tem algumas outras opções. Essa aqui chama Clear Story, em inglês, que a gente reflete da laje para refletir no teto. Refletores internos. Então, lembra do brise? Se a gente quer iluminar, a gente pode transformar isso num refletor, fazer um brise claro, por exemplo, para a luz que bater, entrar e voltar. Refletores internos, elementos prismáticos, porque é na forma do prisma, né? Então eu devolvo a luz para baixo, ao invés de deixar ela entrar no meu ambiente. Refletores externos, sombreamentos, que aí a gente pode usar também brises ou cortinas, persianas. Vidros reflexivos, então vidros que ajudam a refletir, ou então tanto para dentro quanto para fora, né? E isolação térmica transparente. Tá? Então, essas são algumas formas da gente trabalhar a luz natural. Isso aqui é de uma fonte europeia, então tem muita coisa aqui que a gente não usa no Brasil, né? Que a gente nem vê muito essas soluções. Porque a gente tem luz abundante, eles não, então eles precisam refletir essas coisas, mas é só para vocês conhecerem quantos tipos de solução de projeto a gente tem e consegue usar. Aí, de novo, a bandeja, que é uma solução bem legal aqui para o Brasil, porque a gente tira o calor, mas reflete luz em cima, no teto. E aí é legal lembrar que a luz vai bater, vai refletir, mas aí conforme ela vai refletindo, conforme eu estou mais longe da bandeja, menos luz eu vou tendo. Vai escurecendo aqui, significa que eu tenho menos luz. Então, obviamente, fica mais claro aqui perto, né? Isso aí vocês já devem ter visto. Perto de janela é mais claro, conforme você vai se afastando, vai ficando mais escuro. E aí, ó, uma das ideias para aumentar o espaço de reflexão é a mesma coisa que os espelhos acústicos. Lembram que a gente inclinava e deixava eles côncavos ou convexos? Se a gente arredondar um espelho de iluminação, ó, a gente já consegue abrir mais o ângulo. Porque aí no meu 90 graus vai ficar aqui, né, inclinado. E aí meu ângulo abre e eu jogo luz um pouco mais longe e reflito mais profundo. Dá para entender essa figura? Por que esse arredondado reflete mais para longe? Joia. E aí, ó, só tomar cuidado com as alturas desses espelhos refletentes, tá, gente? Porque você pode causar ofuscamento também, dependendo de onde você coloca, você pode criar um problema de ofuscamento. Se eu tenho um material branco aqui, que reflete a luz e ele é baixo, abaixo do olho da pessoa, a hora que eu olhar, vai refletir. Você lembra, Tainá, que você comentou comigo de coberturas claras que ofuscam? Sim. É exatamente isso aqui. O que acontece, se eu tô lá em cima do prédio e tem uma casinha aqui, uma cobertura branca, brilhante, isso vai ofuscar em algum momento e vai voltar para o cara do prédio. Aí é um problema. E aí, como que eu posso resolver isso? Ó, do mesmo jeito do brise, inclinando essa superfície, porque aí eu consigo fazer com que reflita a minha luz para dentro, mas eu tiro da visão, da altura do meu observador. E aí, isso é tudo que eu mostrei para vocês, é uma iluminação que a gente chama de lateral, que vem de todas as fachadas que não são o teto. E aí, como é que chama a fachada que vem, a iluminação que vem de cima do zênite? Vocês lembram? Iluminação zenital. Zenital, esse é um conceito muito legal que todo arquiteto precisa conhecer. Tem um monte de escritório de arquitetura com esse nome, porque é a iluminação que vem do teto, que se bem utilizada é uma bênção em nossas vidas. Tá? Os parâmetros são semelhantes à lateral, mas
a gente consegue uma maior uniformidade da luz. Por quê? Porque o Sol não está na maior parte do tempo alto, não está nem lá no oeste nem no leste. Quando o Sol está se pondo, a gente tem menos luz. Quando o Sol está nascendo, a gente tem mais luz, é mais claro, certo? Quando ele está no alto ali, é onde a gente tem mais distribuição de luz. E é quando ele está no teto. Por isso que a iluminação zenital tem uma maior uniformidade da luz, da quantidade e da qualidade da luz que entra no nosso edifício, tá? Então, ela não é nem uma luz mais clara como a da manhã e nem menos clara como a luz da tarde. Aí tem alguns códigos que vocês também vão começar a conhecer, que é CLD, coeficiente de luz diurna. Para a luz zenital, ele é um valor médio, não é um valor mínimo, que é o que a gente consegue obter da luz diurna. Depois isso aqui vocês vão entender melhor com as fórmulas. Coeficiente de reflexão externa, então o que está refletindo? Então, se eu tenho grama, se eu tenho terra, se eu tenho um piso branco, eu vou refletir diferente. E o componente de reflexão interna, que é o que eu tenho dentro do meu ambiente. Ele é baixo para grandes ambientes, que foi aquilo que o Horácio estava falando. Quando eu tenho uma janela, quanto mais alta ela for e maior o meu espaço que eu tenho, menos eu vou refletir internamente, né? Porque a minha luz vai fazer assim, uma hora ela vai parar de refletir. Certo, Horácio? Se eu tenho um ambiente pequenininho, ó, uma janela baixa, vai acontecer um monte de reflexão, igual a onda sonora. Por isso que a luz se distribui melhor, entendeu, Horácio? Ela ofusca menos. Entendi, sim. Ela se distribui mais uniforme no ambiente. Maior controle de ofuscamento, porque tem menos reflexão, então ofusca menos. E mais porém, né, a parte ruim é que ela é mais suscetível à radiação solar direta, que é o que pode incomodar e causar problema. Daí, ó, a gente tem algumas formas de trabalhar isso. Em função das aberturas e da altura do zênite, que é nosso teto, onde eu estou trazendo luz, e o plano do piso. Então, a gente tem os tetos de dupla inclinação, que são os átrios, os lanternins, que recebem luz na lateral, e os sheds, que recebem luz de um lado só. Então, se eu tenho um ambiente mais alto, ó, como o Horácio falou, a minha luz se distribui melhor. Se eu tenho um ambiente mais baixo, a minha luz se distribui de forma menos uniforme. Eu tenho muito mais luz aqui e menos luz onde tem sombra. Para um ambiente mais alto, ela se distribui melhor. Os sheds, a gente tem que tomar cuidado com eles e sempre pensar em orientar para o sul, que é uma iluminação unilateral difusa a maior parte do ano, que não é aquela iluminação que esquenta, que é muito alta, né, que é do norte. Que a maior parte do ano a gente, na nossa máscara, né, a parte que está no sul, é só esse pedacinho de baixo da nossa máscara. Então a gente não causa problema térmico e a gente consegue uma iluminação mais adequada, pensando luz natural vindo do sul, tá bom? Que foi o que eu mostrei para vocês lá naquela primeira fachadinha. Aí tem uma frase legal aqui do Mascaró, que é uma autora muito importante de conforto, que diz que os elementos shed fornecem uma iluminação em torno de 3/4 do obtido com uma superfície no teto. O que significa isso? Ó, eu não tenho aqui, se eu fizer um teto de vidro no Brasil, eu não vou criar uma estufa, porque é muito sol na minha cabeça? Sim. Se eu fizer shed, que é isso aqui, ó, pegar essas superfícies para pegar a luz do sul, sudeste, se eu somar essas áreas de vidro que eu estou iluminando, sem ser a luz do norte, a luz mais alta, eu consigo 3/4 dessa área aqui. Então, aproximadamente a mesma área, só que conseguindo virar a iluminação para o sul.
Então é muito legal. O shed é uma solução bem legal para iluminação. Que é isso aqui, ó. Esse é o famoso shed. Tá? Vocês veem muito isso em fábrica antiga, em galpão, em Sesc, que são bem projetados. Quanto mais que o logotipo universal da fábrica tem esse telhado e um chaminé, né? É o shed. A empresa que eu trabalho tem Tem? um galpão, são vários galpões e o galpão que tem o telhado desse jeito realmente é o mais fresco de Mais todos. claro. Mais claro e mais fresco. Sim. Porque, muito, ó, muito deve ser melhor parecido que com isso aqui, né, Gui, ó? Essa imagem aqui. Isso. Tá? De onde tá vindo a exatamente. luz, gente? Daqui, ó. A luz... A gente vê também uns brises, professora, em alguns sheds. Sim. A luz tá vindo daqui, ó, que seria a parte que a gente viraria pro sul. Aí a gente traz luz. E aí, Guilherme, por que fica fresco também? Porque é alto. Lembra que eu expliquei para vocês que o calor sobe? Então, quanto mais alto, melhor. E a maior parte dos sheds, eles deixam ventilar também, né? Então, o calor sobe e sai. Tá bom? Aí a gente pode fazer shed angular, ó, igual esse, ou 90 graus. Aí depende do quanto a gente quer pegar de luz mesmo, direta ou não. Aí a gente tem os lanternins, que são duas faces opostas. Aí a gente pode colocar eles norte e sul, né? Porque a gente é duas, né? Então vamos por norte e sul, não vamos por oeste nunca, tá? E aí o que a gente resolve no norte? Usa quebra-sol, que foi o que o Horácio acabou de falar. Usa brise. Ou vidro difusor, que ele falou também. Vidro meio opaco. Então esse aqui é um lanternin. O shed é de um lado só, lembram? Só tem vidro de um lado. O lanternin é um vidro na vertical. Isso é um lanternin. Chama lanternin porque vira uma lanterna mesmo, né? Ilumina. Certo? E aonde é para o norte, a gente faz brise ou ofusca. Então, sempre tentar fazer lanternins norte e sul. Esse aqui é o lanternin, ó, uma proporção, né, de altura e largura. Daí a gente tem também os tetos de dupla inclinação, domos, clarabóias e cúpulas. Que a gente tem uma eficiência muito boa, tanto quanto um teto, que eu falei para vocês 3/4. O Brasil a gente tem que utilizar com critério, porque senão a gente esquenta o lugar. E a gente tem, quanto mais iluminância, mais a gente acaba ganhando de calor também. Então tem que tomar esses cuidados com a fachada certa. Esse aqui é um teto de dupla inclinação, é quando a gente tem vidro dos dois lados, tá? Que a gente conhece também como átrio. Que a gente vê muito em shopping, em áreas que são corredores, né, pátios. Aí aqui tem uma loja, aqui tem outra loja, e aí eu consigo iluminar. Mas vai ficar calor aqui, né? Que é como se fosse uma estufa. Perguntar para combater o calor, como que faz aí com esses óculos? Não combate. Você tem que colocar em lugar onde você não vai ter problema ter calor, lugar de circulação só. E ventilar, né, Horácio? Você também pode ventilar. Você pode deixar uma parte aberta aqui para ventilar, dependendo do seu espaço, abrir fachada para ventilar cruzado. Aí volta para as soluções de conforto térmico. E aí as clarabóias, que eu acho que algumas pessoas conhecem, né? Essa coisa maravilhosa aqui, ó. Como clarabóia. Alguém já viu isso? Ajuda muito, né, para iluminar às vezes. Tem muita casa no Brasil que faz banheiro no meio da casa e acaba usando essas soluções baratas. Mas uma clarabóia pode ser isso aqui, ó. Pode ser muito bem pensada e projetada, tá? Não precisa ser só isso aqui que a gente conhece no mercado. Então, as clarabóias são sempre vidros que a gente fecha em cima para iluminar um lugar que não tem luz natural direta. Ó, essa é a clarabóia. Então, a luz vem exatamente do zênite, vem de cima. Daí a gente tem as cúpulas, né? Aqui é um exemplo do Panteão Romano. Obviamente que é difícil achar uma cúpula que não seja de uma igreja inteira de vidro, mais difícil ainda. Mas cúpulas e domos, acho que vocês estudaram história, vocês sabem bem o que é já, né? Que são essas coberturas que são redondas. Ó, isso aqui é uma cúpula ou um domo. E aí os átrios mais pátios, então se eu criar uma cobertura de átrio, como eu estava mostrando para vocês, ó, essa aqui é uma cobertura de átrio,
que eu tenho uma iluminação superior de 2 lados. Ou ela pode até ser triangular, assim, não tem problema. Ela só é shed quando eu tenho de um lado só luz, tá, gente? O outro é fechado. Quando ela tem luz dos 2 lados, não interessa a forma dela, ela é um shed. Ela é um shed não, ela é um átrio, tá bom? Ó, átrio. Então, eu tenho luz vindo daqui e vindo aqui do lado, ó. E o shed é de um lado só. E aí, quando eu tenho uma mistura de espaços abertos, então, que o Horácio estava perguntando, eu circulo o vento aqui, Horácio, mas eu tenho uma fachada que ilumina, aí eu consigo fazer uma iluminação zenital e lateral ao mesmo tempo, criando um átrio e um pátio e resolvendo as duas coisas. E aí a iluminação de duto, que a gente cria um duto mesmo para levar luz. E aí como que eu faço para essa luz? Como que eu faço essa luz descer aqui? Igual líquido. Tem que ser refletivo internamente. Isso, tem que ser refletivo, né? Eu tenho que receber essa luz, tem que... E pegar a direção... Pegar a direção de onde o sol bate, de repente, e colocar um espelho contrário para fazer esse zigue-zague e projetar. Isso. Aí eu consigo iluminar em forma de duto. Isso é muito pouco usado no Brasil. Que seria essa imagem aqui, estão vendo? Ó? Eu faço uma reflexão através de um tubo para iluminar um lugar que às vezes eu não tenho iluminação. Às vezes, se é um fundo de terreno, que eu tenho que encostar dos 2 lados, a gente pode até usar. É como se fosse um fosso, né? Mas aí o que o brasileiro adora fazer? Encher aqui de plantinha, né? Fazer um muro verde. Encher aqui de planta. Fica lindo, né? Mas não vai levar iluminação. Então, tomar muito cuidado com esses fossos que a gente cria, às vezes, em fundo de terreno. Se a gente precisar, tentar aproveitar desse recurso de transmitir a luz de volta. Peraí, gente, que deu uma travada aqui. Ah, travou porque acabou. Maravilhoso. Certo? Então, esses são os tipos principais de iluminação que a gente tem, ou lateral ou zenital. Para começar a pensar a iluminação dos nossos projetos. Alguma dúvida? Foi bem inicial, gente, só para vocês conhecerem o que é a iluminação, os tipos e formatos, os nomes. E aí na próxima aula a gente